Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler 3 versículos, os versículos 15, 16 e 17. Efésios, capítulo 5, versículos 15, 16 e 17. E antes de nós fazermos essa leitura, eu queria trazer também o abraço da nossa família, né? Ficou em Boa Vista, para pastor Oreb e sua família, também para os irmãos, e o abraço da nossa missão, né? Nós continuamos lá firmes com a Missão Evangélica da Amazônia, no nosso trabalho entre os indígenas. E quem sabe numa outra vinda a gente poderia trazer algumas coisas mais, alguns DVDs para compartilhar com vocês. Nós vamos estar saindo o ano que vem, se Deus permitir, para um período de divulgação. Então esse é um período mais longo em que a gente vai poder, quem sabe, passar mais um tempinho com vocês. Mas nós vamos conversar sobre isso, né? Ok, vamos ficar em pé para lermos a palavra de Deus? Efésios capítulo 5, versículos 15, 16 e 17. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Podem assentar e vamos fazer mais uma oração. Bondoso Deus, nós estamos agora diante da Tua Palavra e vamos meditar nela. Nós precisamos muito da Tua ajuda, da ajuda do Teu Espírito Santo, porque nós queremos e nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos que o Senhor nos ajude a entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer, nos falar hoje à noite. Tem misericórdia de nós e abençoa-nos através da Tua palavra. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos vivido dias de muita correria, né? Um tempo muito corrido. E pensando nisso, eu tenho pensado muito na minha vida, nesse tempo de correria. E, na verdade, aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje vai ser primeiro para mim mesmo. E se vocês quiserem pegar uma carona, né, eu queria compartilhar também com vocês. Mas nós estamos vivendo dias de muita correria. Nós estamos nos envolvendo com muitas coisas. Eu não sei se vocês têm percebido isso. Certamente que sim, eu creio. Mas parece que os dias não são suficientes para nós fazermos tudo aquilo que a gente precisa fazer, que a gente tem que fazer. Hoje eu tenho ouvido pessoas reclamando, dizendo o dia precisaria ter 48 horas para a gente poder fazer tudo que a gente precisa fazer, porque o dia com 24 horas apenas não é suficiente. Mas o fato é que o tempo está passando muito depressa e parece que cada vez passa mais depressa e nós não damos conta. E eu não sei se alguns de vocês percebem isso, ou se alguns de vocês já tiveram que deixar de fazer algumas coisas simplesmente porque não dá mais tempo de fazê-las. Coisas que nós gostamos de fazer e queríamos até continuar fazendo, mas simplesmente não dá mais tempo. Não sei se você tem percebido isso na sua vida. Algumas coisas que você teve que ir deixando de lado e parando de fazer porque não dá tempo. Não tem mais tempo. Eu estava conversando com um colega outro dia de Asas de Socorro e nós estávamos lembrando algumas coisas que nós fazíamos e hoje a gente não consegue fazer mais. Quando nós estávamos na cidade, nós íamos para o hangar lá de Asas, então nós fazíamos um campeonato de tiro ao alvo.
usando zarabatana. E nós trazíamos da aldeia uma zarabatana, que a gente coloca uma flechazinha, e lá os pilotos faziam um alvo no isopor, botavam os pontos direitinho. Então nós fazíamos uma competição de tiro ao alvo. E aquele que fazia menos ponto pagava o refrigerante, que ficava lá na geladeira, no hangar de asas de socorro, né? E isso era muito gostoso. Às vezes nós fazíamos um tipo de um rally, uma motozinha, a gente tinha umas motos pequenas, setentinha, né, lá na missão, e o pessoal de asas tinha também, e nós gostávamos de fazer isso. E hoje a gente não consegue fazer mais isso. Não tem tempo, não dá tempo mais de fazer essas coisas. E eu fico pensando, mas o que está acontecendo, né, com a gente? Por que a gente não consegue mais fazer essas coisas? E talvez alguns de vocês não estejam falando, mas estejam olhando para mim e pensando, é que a gente está envelhecendo. Não é isso. Não é só isso, melhor dizendo, né? Não é só isso. É que não dá tempo mesmo. E talvez você tenha percebido algumas coisas na sua vida que você parou de fazer, porque não dá mais tempo. Você até gostaria de continuar fazendo, mas não dá mais tempo. Não há mais tempo para fazer essas coisas. E o dia continua tendo 24 horas. O dia não mudou. A pergunta é, então, o que está acontecendo? Por que nós não conseguimos mais ter tempo para todas as coisas que nós gostamos de fazer? A mim, me parece que o que está acontecendo é que nós aumentamos um pouco as nossas atividades. Nós começamos a incluir algumas outras coisas que foram tomando o tempo e nós tivemos que ir deixando outras coisas em detrimento a outras que nós achamos serem mais importantes. Mas parece que nós fomos assumindo mais responsabilidades e o tempo parece que foi encurtando e nós não damos conta. E eu não sei se você percebe isso na sua vida, se você tem vivido essa situação, se você tem percebido isso acontecendo com você. E há um grande perigo nisso, porque há um perigo de nós começarmos a trazer um pensamento que ele é do mundo, trazermos para a nossa vida, e nós começarmos a pensar assim, eu valho pelo que eu produzo. Então eu preciso produzir bastante para que eu tenha valor. Esse é um pensamento do mundo, né? No mundo as pessoas pensam assim, você tem valor não pelo que você é, você vale pelo que você produz. Você já percebeu um jogador de futebol em que a vida dele pode estar a mais desregrada possível, né? É uma pessoa completamente longe de Deus, uma vida terrível, mas ele é um cara que faz gols. Quando ele joga, ele faz pontos para o seu time. Então ele tem valor. Ele vale não pelo que ele é, ele vale pelo que ele produz. Nas empresas são assim, né? Você vale pelo que você produz. Se você não conseguir produzir muito, a empresa não tem muito interesse em você. Ela vai procurar uma outra pessoa que possa produzir mais do que você. E às vezes a gente traz esse conceito também para a nossa vida. E nós achamos que Deus trata com a gente assim, né? Nós valemos pelo que nós produzimos. Mas não é assim. Deus não trata com a gente assim. O nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de patrão e empregado. É diferente. Nós não valemos para Deus pelo que nós produzimos. Nós precisamos entender isso e pensar nisso para não deixar que o mundo introduza isso na nossa mente e a gente acabe seguindo esse padrão que é o padrão do mundo. Eu tenho valor pelo que eu produzo. Então a gente vai cair num ativismo sem fim e nós não vamos ter mais tempo para nada, porque a nossa vida vai ser realmente uma vida corrida, porque nós temos que mostrar trabalho, nós temos que mostrar serviço, porque senão nós não vamos ser valorizados. E isso é muito perigoso. Muito perigoso, e nós precisamos pensar nisso. Nessa busca, então, de mostrar que temos valor, nós podemos mergulhar
num ativismo sem fim. E isso vai, de maneira muito sutil, nos separando e nos distanciando do Senhor. Então nós precisamos começar a pensar o que é que na nossa vida realmente tem valor, o que é que deve ser prioridade, o que é mais importante que nós precisamos priorizar e o que não é realmente tão importante que nós não precisamos priorizar. E às vezes isso não é muito simples, né? Às vezes não é muito fácil. E muitas vezes eu me pego dando valor ou fazendo alguma coisa que eu acho que é urgente, que precisa ser feito rápido, quando ela não é prioridade, não é a coisa mais importante. E há outras coisas que são mais importantes, que deveriam ser prioridade na minha vida, e eu às vezes me encontro não acertando com essas coisas. E às vezes gastando um tempo maior com algumas coisas que não deveriam ser prioridades, porque eu estou olhando do meu ponto de vista, em achar que aquilo é importante para mim. Então nós precisamos, pensando nisso, precisamos considerar seriamente aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui na epístola aos Efésios, no capítulo 5, nesses versículos de 15 a 17, especialmente os versículos 15 e 16. Vamos ler novamente esses dois versículos juntos, o 15 e o 16, de Efésios capítulo 5. Vamos lá? Portanto, vede prudentemente como andais. Não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não é preciso dizer para vocês que nós vivemos dias muito maus. Muito maus. E o que Paulo nos diz aqui é o seguinte: sendo que os dias são maus, nós precisamos remir o tempo. E aí então vem a pergunta, mas o que seria então remir o tempo? Como é que eu posso remir o tempo? O que significa remir o tempo? Eu li duas definições que eu achei interessante sobre remir o tempo. A primeira diz assim: remir o tempo significa aproveitá-lo da melhor maneira possível, fazendo exatamente aquilo que o Pai quer que façamos. Fazendo exatamente aquilo que o Pai quer que façamos. Quando Paulo escreveu essa epístola, o apóstolo Paulo estava preso. Ele estava preso em Roma. Mas enquanto preso, Paulo soube aproveitar bem o tempo ali na prisão. E eu fico pensando, o que é que uma pessoa presa, uma pessoa que está presa, almeja? O que é que uma pessoa presa deseja? Se você chegar para alguém que você está visitando num presídio, você perguntar, o que você mais gostaria de ter? Talvez a resposta seja simples, né? Você vai dizer, eu queria sair daqui. Eu queria ser livre, né? Eu queria ser liberto. Quem está preso quer ser liberto, quer ser livre. Paulo estava preso quando escreveu essa epístola. Mas parece que Paulo não estava preocupado com a liberdade dele. Paulo tinha alguma coisa que ele entendia que era prioridade, ou que deveria ser prioridade na vida dele enquanto preso lá em Roma. Mas Paulo estava realmente pensando naquilo que era o que o Pai queria para ele, não o que ele queria para ele. Talvez se perguntássemos para Paulo, mas o que você gostaria de receber agora? Talvez lá no fundo ele dizia, eu queria sair dessa prisão e voltar para casa para estar com os meus irmãos, com os meus familiares. Mas Paulo pensava do ponto de vista do que o Pai queria dele, do que o Pai esperava dele, porque ele entendia que remir o tempo
é fazer exatamente aquilo que o Pai quer que eu faça, não o que eu quero fazer. Então, Paulo colocou algumas coisas que ele sentia que eram coisas que o Pai queria que ele fizesse, e por isso essas coisas passaram a ser prioridade para a vida dele naquele momento em que ele estava preso. E Paulo, enquanto está preso ali, ele anuncia o Evangelho. E ele prega para aquelas pessoas que estavam ali, perto dele. E a prioridade dele passou a ser essa. Então, remir o tempo é fazer exatamente aquilo que o Pai quer que façamos. E Paulo soube aproveitar bem o tempo enquanto ele estava ali na prisão. Remir o tempo seria, então, discernir entre o que eu quero fazer e o que Deus quer que eu faça. E geralmente a nossa preocupação está em o que eu quero fazer. Essa é a verdade, né? Algumas vezes a nossa preocupação maior é no que é que eu preciso fazer agora, no que é que eu quero fazer agora. E a gente cria muitas justificativas para aquilo que nós estamos fazendo. E nem sempre o tempo que nós estamos investindo e que nós estamos gastando é com aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos, com aquilo que o Pai gostaria que nós estivéssemos fazendo. E quando isso acontece, nós não estamos conseguindo remir o tempo. Mas há uma outra definição sobre remir o tempo que eu gosto muito também, que diz assim: remir o tempo significa chegar no final de cada dia e poder dizer, valeu a pena. É você viver cada dia, começou de manhã, desde que você se levantou, e à noite, quando você se deita, você olha para trás e diz, valeu a pena ter vivido esse dia. Isso é remir o tempo. E algumas vezes nós não conseguimos, no final do dia, dizer isso. E algumas vezes nós não conseguimos porque a gente fica pensando, puxa, ainda ficou isso e aquilo outro para fazer e eu não consegui, eu não dei conta. Porque o nosso pensamento está no quanto nós deveríamos fazer, no quanto nós tínhamos que produzir. Porque se não conseguimos, nós começamos a achar que não foi legal, não valeu a pena o dia. Mas remir o tempo é poder chegar no final do dia e dizer, valeu a pena. Porque o investimento que eu fiz, o que eu fiz, não foi aquilo que eu queria fazer, mas foi aquilo que o Pai queria que eu fizesse. E isso é conhecer a vontade de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui nos versículos 15, 16 e 17 é, de certa forma, um pouco pesado, né, para nós, mas ele está dizendo exatamente isso, que quando nós não remimos o tempo, nós deixamos de ser sábios e nos tornamos pessoas nécias, sem entendimento, e pessoas insensatas, sem sensatez, né? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E quando nós não conseguimos fazer isso, então, Paulo diz que nós nos tornamos pessoas sem entendimento e pessoas sem sensatez. Por isso, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 3, eu queria que você me acompanhasse lá, o Evangelho de Marcos, capítulo 3. Era muito comum, quando Jesus estava na beira da praia ou em algum lugar que ele queria ensinar as pessoas, era muito comum estar ao redor dele uma grande multidão. Sempre tinha um número grande de pessoas. E nesse dia não foi diferente. Havia perto de Jesus um grupo grande de pessoas. E Jesus então olha para aquelas pessoas, para aquele grupo,
E ele escolhe, dentre aquele grupo, 12 pessoas. Ele escolhe 12 pessoas e coloca para essas 12 pessoas duas coisas que era o objetivo dele para essas pessoas. E fala para essas pessoas duas coisas que iriam mudar completamente a vida dessas pessoas, o rumo dessas pessoas. Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 15. Diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. E então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Deus coloca duas coisas para aqueles 12 homens que ele separa do meio daquela multidão. Ele chama aqueles homens. E quando aqueles homens chegam diante de Jesus, aqueles 12, eles podiam chegar e dizer para o mestre o seguinte: Senhor, nós estamos aqui, ó. Estamos prontos. O que é que o Senhor quer que nós façamos? Pode dar as ordens, nós estamos prontos para fazer. E Jesus olha para eles e diz: calma, fiquem tranquilos. A princípio, eu não quero que vocês façam nada. Eu quero que vocês apenas fiquem comigo. Só isso. É só isso que eu quero de vocês a princípio. Fiquem comigo. E quando o texto fala aqui sobre estar com ele, o sentido é de permanecer, né? Não é de estar de vez em quando, mas permaneçam comigo. Porque eu tenho um propósito para vocês. Eu tenho algo para ensinar para vocês e eu não vou conseguir fazer isso se vocês não permanecerem comigo. Então, fiquem comigo, permaneçam comigo. Talvez aqueles discípulos poderiam ter dito, aqueles homens que estavam dispostos a seguir a Jesus, aqueles 12, poderiam ter dito: mas Senhor, nós não temos tempo, nós temos família e nossas redes estão lá e eram pescadores, nós precisamos levar comida para casa e suprir as necessidades da nossa família. Então, nós não temos tempo, não vai dar para ficar com o Senhor. Mas eles permaneceram com Jesus. E eu às vezes olho para a minha vida e percebo essa grande dificuldade que eu sinto de permanecer com Jesus. As minhas atividades e as coisas que eu preciso fazer, às vezes de uma forma muito sutil, sem que eu perceba, elas vão me afastando e quando eu percebo, eu não tive tempo para o Senhor naquele dia. E eu sei que isso não acontece só comigo. Essa, infelizmente, é uma realidade na nossa vida. E Deus, às vezes, quer falar com a gente, mas a gente não tem tempo para Ele. E quando isso acontece, às vezes Deus precisa tratar com a gente de uma forma diferente. Eu lembro, há uns anos atrás, eu não me recordo exatamente quando, a minha esposa certamente vai lembrar, ela guarda esses detalhes. Mas eu lembro que uma vez estávamos em Boa Vista e no domingo pela manhã eu tentei me levantar para ir para a escola dominical. Estava tudo bem, no sábado fomos dormir tranquilos, numa boa. Só que quando eu quis me levantar, eu não consegui. Não conseguia me levantar. E eu não sabia o que estava acontecendo. E eu liguei para o Milton, que é o nosso presidente, bastante conhecido aqui do Horebe da Simone. E eu falei: Milton, dá um pulinho aqui que eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não consigo me levantar. Ele disse: estou indo aí. Quando ele chegou em casa, ele olhou para mim e falou assim: eu vou levar você agora mesmo para o hospital. E ele me catou literalmente, né, me juntou para me colocar no carro e me levar para o hospital, porque eu não conseguia ficar em pé. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não conseguia andar, eu estava todo travado. E quando eu saí do carro no hospital, para que o médico pudesse me examinar, eu
eu achava até engraçado, e às vezes eu queria rir e disse, eu não sei de que você está achando graça. Mas era tão engraçado porque eu parecia sei lá, não sei o que, aquela coisa encurvada ali. E eu não sabia o que estava acontecendo. E o médico disse, olha, não tem o que fazer aqui, você vai ter que procurar um centro maior, talvez São Paulo, para fazer alguns exames para ver o que está acontecendo, porque é um problema provavelmente nesse nervo, não é uma ramificação do ciático, não lembro o nome, nervo sural. Você certamente tem um problema aí no nervo sural. Mas eu estava bem ontem, fui dormir sem problema nenhum, o que está acontecendo? E eu tive que vir para São Paulo. Bom, para encurtar a história, foram 3 meses numa cadeira de rodas. E aqui em São Paulo, meu sobrinho que me levava para todo lado. E aquele período foi um período muito interessante, porque eu não conseguia entender o que é que estava acontecendo e por que estava acontecendo aquilo comigo. E quando estava de volta em casa com o tratamento, já tinha sido medicado, podia voltar e continuar o tratamento em casa, na cidade, em Boa Vista. Alguns irmãos da nossa igreja, né, iam lá nos visitar. E eu lembro que esses irmãos chegavam e eles diziam, Edson, nós vamos orar e vamos repreender essa enfermidade em nome de Jesus. E eu não sentia paz naquilo. E era interessante porque eu dizia para eles, irmãos, não vamos fazer isso não. Não vamos repreender essa enfermidade em nome de Jesus e pedir que ele tire de mim essa enfermidade. Eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo entender, mas eu creio que Deus tem um propósito nisso. Vamos orar para que eu possa entender o que é que Deus quer me mostrar através dessa situação, porque certamente Ele quer me mostrar alguma coisa. E aqueles 3 meses, talvez foram os 3 meses mais importantes de toda a minha vida como crente, desde a minha conversão. Foram 3 meses em que Deus tratou comigo coisas incríveis, que Ele não tinha tempo para tratar comigo enquanto eu estava bom. E eu comecei a perceber que realmente o que estava acontecendo era que Deus precisava falar comigo, mas eu não tinha tempo. E Ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um jeito para poder tratar com você, eu vou acalmar você, vou sossegar você e eu preciso tratar umas coisas com você. E naqueles 3 meses, Deus tratou muito comigo em relação ao meu relacionamento com Ele, em relação ao meu relacionamento com a minha família, em relação ao meu relacionamento com as pessoas ao meu redor, os meus colegas de trabalho, de ministério e as pessoas ao meu redor. Foram 3 áreas que Deus precisava tratar na minha vida. E Deus fez isso naquele período. E quando Deus terminou de tratar comigo essas 3 áreas, o problema foi embora. E eu voltei a caminhar normalmente. Vi um problema, o medicamento ajudou? Certamente. Eu hoje olho para trás e penso, Deus criou um problema e falou para os médicos, agora vocês vão tratando, e no tempo que vocês estão tratando, é o tempo que eu tenho para conversar com Ele. E foram os 3 meses mais importantes da minha vida. E às vezes Deus quer tratar com a gente, e quer falar com a gente, quer nos ajudar a dizer, olha, vocês precisam remir o tempo, porque os dias são maus. Vocês precisam procurar entender o que é que eu quero de você. Não é o que você quer para você. Não é o que você quer fazer. É o que eu quero que você faça. E às vezes a gente não consegue. Porque nós não temos tempo para deixar Deus falar com a gente. Nós estamos muito envolvidos com as nossas atividades. E isso pode ser as nossas atividades normais no nosso dia a dia,
no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa escola, pode ser as atividades no nosso próprio ministério, que às vezes tiram da gente o tempo que nós deveríamos ter com o Pai. Mas a exortação de Paulo continua. Vocês precisam remir o tempo, porque os dias são maus. As coisas que nós precisamos fazer, elas são importantes. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Mas o nosso trabalho, as nossas atividades não são as coisas mais importantes. O Senhor disse, buscai primeiro o reino de quem? De Deus. E as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas. Mas algumas vezes a verdade é que nós invertemos a posição. Porque sem nós percebermos, nós estamos dizendo que nós não acreditamos nisso. Que nós não confiamos nisso. Que se nós realmente buscarmos em primeiro lugar o Senhor, Ele não vai acrescentar as outras coisas. E nós vamos ter falta. E nós então não conseguimos remir o tempo. O nosso trabalho, ele é importante. As nossas atividades, elas são importantes. Mas a coisa mais importante é aquilo que Jesus falou para aqueles 12 quando Ele chamou. Vocês precisam primeiro estar comigo. Estar com o Senhor é a coisa mais importante. Por isso, quando Jesus está conversando com os seus discípulos também, em João 15, ele fala algo tremendo. Eu creio que, para mim, essa é uma das passagens mais bonitas. João 15:15. Quando ele, conversando com os discípulos, ele diz assim, eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo. Mas eu vos chamo de quê? Amigos. Amigos são aqueles que têm intimidade, que são íntimos. E Jesus disse para aqueles homens, eu não vou chamar vocês de servos, mas eu quero tratar com vocês como amigos. Uma vida de intimidade. Eu acho esse texto tremendo, para mim um dos mais bonitos. Fico pensando naqueles homens ouvindo isso, do próprio Jesus, né? Dizer para eles, olha, eu quero chamar vocês de amigos. Devia ser tremendo isso. Amigos, de novo, não é aquela relação patrão-empregado. Vocês não têm valor para mim pelo que vocês são capazes de fazer, pelo que vocês são capazes de produzir. Vocês têm valor para mim pelo que vocês são. Eu quero que vocês sejam meus amigos, que vocês estejam comigo. Quando Jesus dizia ainda em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, ele diz, se vocês não estiverem em mim, vocês não vão conseguir fazer nada. Aí a pergunta seria, mas se nós não estivermos nele, é possível fazer alguma coisa? É. Tem gente que não está nele, faz tantas coisas. Mas essas coisas não têm valor nenhum. São as coisas que não vão permanecer, vão ficar. Mas ele disse para aqueles homens, eu sou a videira. E vocês são apenas os ramos. Se vocês estiverem em mim, então vocês vão poder fazer alguma coisa. Porque sem mim, se não estiverem em mim, vocês não vão conseguir fazer nada. E quando Jesus disse isso para aqueles homens, ele veio numa tremenda contramão. Porque para os judeus, a verdadeira videira era o povo de Israel.
Israel era a videira verdadeira, mas Jesus disse: não, vocês estão enganados. Eu sou a videira, vocês são apenas os ramos. Se vocês não estiverem em mim, se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão conseguir fazer nada. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não há outra maneira de nós remirmos o tempo, ou conseguirmos remir o tempo, no sentido de fazer aquilo que é exatamente o que o Pai espera que nós façamos, se nós não estivermos nele. Não há outra forma de isso acontecer. Eu gosto muito do Salmo 116, e quando nós lemos o Salmo 116, você vai perceber que o salmista passou por experiências, por situações muito difíceis, e até chegar a que nós costumamos dizer, né, no fundo do poço. E quando ele chegou nesse ponto, quando ele chegou ao fundo do poço, ele então pôde dizer: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele podia perceber tudo o que o Senhor fez na vida dele, no meio de todas aquelas dificuldades. E agora, olhando para quem o Senhor era, o que o Senhor significava para ele, ele dizia: o que é que eu posso fazer, né? Em troca de tudo que o Senhor tem feito, de tudo que o Senhor fez por mim. O salmista aqui parece demonstrar um interesse em dizer, em pensar: eu preciso fazer agora alguma coisa, ou eu não consigo ficar sem fazer nada para o Senhor, entendendo quem Ele é e o que Ele fez por mim, o que Ele tem feito na minha vida. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E nós estamos vivendo dias terríveis. São dias muito maus. E nós precisamos, mais do que nunca, entender que nós precisamos remir o tempo. E remir o tempo seria entendermos exatamente aquilo que o Pai espera que nós façamos, e não aquilo que nós queremos fazer. E nós, se não entendermos isso, nós podemos passar todo o nosso tempo correndo atrás de tantas coisas, investindo o nosso tempo em tantas coisas, e quando chegarmos no final do dia, nós vamos olhar para trás e vamos dizer: será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Que o Senhor nos ajude a pensar nisso, no meio de um tempo que tem sido tão corrido, onde nós não estamos conseguindo dar conta de tantas coisas que temos para fazer. Que Ele nos ajude a remirmos o tempo, no sentido de entendermos o que realmente deve ter prioridade na nossa vida, o que realmente é importante e deve ter urgência na minha vida, em que realmente eu devo investir a minha vida e dar prioridade, para que a gente não possa correr atrás do vento, né? E chegar no final, dizer: eu corri atrás do vento, não valeu a pena. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que em remindo o tempo, a nossa vida possa influenciar de forma positiva a vida de tantas pessoas que estão ao nosso redor, somente passando pela vida, sem conseguir viver a vida no sentido mais amplo da vida que Deus tem para nós. Deus nos abençoe. Amém?